Boa tarde, pessoal. Vamos começar então a aula de ensaios não destrutivos do dia 3/8/2020. Antes de começar a aula propriamente dita, eu preciso conversar com vocês algumas coisas, né? Já que eu estou assumindo a disciplina e a gente basicamente tem aí 4, 5 semanas pela frente. Eu pus aqui a programação, né, do que está dito lá no, na ementa, né, da disciplina. Ela não começa com ultrassom, mas foi assim que o Tadeu começou e eu não vejo problema. Então, eu pus aqui as datas, né, 17, 21, 28, fevereiro, 2 de março, 6 de março, 9, 13 e 16 de março, que aí foi o último dia de aula presencial. E aí, como ele me falou que ele terminou tudo de ultrassom, e ele passou um exercício avaliativo, então eu pus aí mais 2 semanas, sendo 29 de maio e 1º de junho, e 5 de junho como sendo a primeira avaliação dele. Sem problema. Então, o que falta, né? Defeitos de origem no processo de fabricação e serviço, que é parte de introdução aos ensaios, né? Normatização dos ensaios. Aí é que eu vou incluir também ensaio visual, que é importante, né? Então, seriam basicamente aqui a primeira semana, uma semana, né? 2 semanas e assim por diante. Então, assim, ó, se a gente seguisse exatamente como está, a gente acabaria dia 31 de agosto com partículas magnéticas. Só que assim, vocês não tiveram aula, deixa eu pegar aqui o calendário, pegar um calendário do próprio IFES. Vocês não tiveram aula do dia... Como eu contabilizei isso aqui com... Então, vocês não tiveram na semana... Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas sem aula, não é isso? Então, 8 semanas são 15 aulas, porque aqui está dia 12, né, que foi feriado, então acaba sendo um dia só. 15 aulas são 15 encontros. E eu queria ver com vocês se tem possibilidade da gente ter esses 15 encontros durante o período que a gente tem aí de um mês. Então, seriam as aulas normais, né, com exceção da sexta-feira, a partir do dia 17. Eu acho que sim, deixa eu só olhar aqui. Sim, seria o início do segundo semestre. Mas pelo novo calendário, o semestre ele acaba aqui nessa semana de 14 a 18, que aí vai ser as provas finais, né? Então, possivelmente vocês vão ter umas férias aí, acho de 1 a 2 semanas, a partir do dia 21 de setembro.
Acredito que vai ser isso, né? Ainda não saiu o calendário novo, mas já deixaram claro para a gente algumas datas. E aí o que é que acontece? Eu precisaria de 15 encontros. Agosto a gente tem uma, duas, três, quatro. Sei lá, seria fora as aulas, né? Mais quatro encontros de 2 horas. Para que a gente possa fazer o que realmente precisa, né? Em termos de conteúdo, dar o conteúdo todo. Existe uma possibilidade, eu acho, de 75% do conteúdo. Então eu vou conversar com o Armando, mas eu queria deixar claro para vocês que talvez a gente precise de outras aulas, além das 2 da semana, né? Os 2 encontros da semana, ok? O Armando me mandou mensagem dizendo que vocês tinham sugerido terça-feira às 8 da manhã. Por mim não tem problema, se quiser a gente já começa amanhã. Aí ficaria 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18. Aí 21 eu não posso dar aula na sexta. A gente pode ver um outro horário aí, não sei. Ou a gente vai com esse horário de segunda e terça a partir do dia 17. Ok? Então, deixar aí vocês pensarem. Em termos de conteúdo, né? O que falta? Lectopenetrante, partícula magnética, raio-x, radiografia industrial de forma geral, correntes parasitas, endoscopia, tomografia e ferrografia. Se eu tiver essa possibilidade dos 75%, eu acredito que dá para tirar correntes parasitas para frente. Aí eu tenho que fazer um novo cálculo. Mas é algo a ser pensado, né, juntos. Não precisa que vocês resolvam agora, mas que vocês me ajudem a pensar para que eu possa levar isso pro Armando. Ok? Outra coisa, Tadeu, ele tinha feito uma proposta de frequência e participação 15 pontos, trabalho em grupo 20, relatório de ensaios 30, avaliação teórica 35. Relatório de ensaio. A gente não está tendo a oportunidade de fazer nada de laboratório, né, presencial. Então, eu exigi um relatório de ensaio de vocês, sem vocês realmente porem a mão na massa, eu não vejo sentido. Trabalho em grupo, como a gente basicamente vai ter aí um mês para encerrar o semestre, acho que trabalho em grupo fica muito pesado. Frequência e participação, bom, como a gente está tendo aula online, meio difícil fazer esse controle aí, né? Então, qual seria a minha proposta? Minha proposta seria 3 avaliações teóricas no estilo da que ele já fez, né? Talvez não tão grande, porque eu vi que o exercício está bem grande, mas 3 exercícios lá e a média dos 3 seria a nota final, né? Da disciplina, se ficar abaixo de 60 na média, aí faria a prova final. Podemos fazer essa alteração? Não.
Na verdade, a que vocês fizeram seria a primeira nota. Aí eu daria duas atividades a mais. Lucas, conversa com o pessoal no chat que acho que o pessoal consegue te orientar melhor do que eu. Alguns outros colegas já tiveram esse problema em outras aulas minhas e conseguiram resolver. O que eu preciso, pessoal, é só do seguinte: eu acho que a primeira atividade vocês enviaram para o Tadeu por e-mail, não foi isso? Pelo menos assim o Armando me falou. Então, eu vou precisar que, na verdade, vocês coloquem isso lá no AVA, um arquivo em PDF, certo? Eu vou abrir aqui o AVA para mostrar a vocês. Então, ó, aqui em atividades, tarefas, né? Tarefas, o exercício de ultrassom. Eu prolonguei o prazo, certo? Então, vocês têm até o dia 16 de agosto, às 23h55, para inserir o arquivo aqui dentro, certo? Então, 13 dias e 8 horas. Por aqui, só o Bruno Gava, que inseriu. Mas aí vocês podem inserir sem nenhum problema, tá aberto. Tá? É só pegar o arquivo que vocês mandaram para o Tadeu e inserir aqui, ok? Deixa eu voltar aqui na... Outra coisa, aqui tava as coisas que o Tadeu colocou, né? Os avisos, o material de apoio dele, exercício de fixação de outros, introdução com exercício, ecograma, do aparelho de ultrassom para os blocos de calibração, né, V1 e V2. Júlia, eu posso então te pedir que você faça o teste agora para a gente ver, porque eu fiz algumas modificações lá, pode ser que tenha dado certo a partir de agora. Então, se você puder fazer esse teste para mim, eu agradeço. A única coisa, eu acho que o arquivo tem que ser PDF, mas... Ah, tá. Alguém está usando PC? Pode, possa fazer esse teste para mim? Tô calmo. Obrigado, Irving. Então vamos voltar aqui. Aí, ó, eu pus aqui a semana de 3 a 7, né? Na verdade, eu tenho que corrigir ali, tem que ser 3 a 9, que é até domingo. Acho que domingo é 9, Eu só vou ajeitar aqui, mas não tem problema. Eu pus a minha primeira aula, que é parte de ensaio visual. Que bom.
Bom dia, Ronieri. Certo? Então aqui já está a aula que a gente vai discutir hoje, ok? Eu preciso dessa definição de vocês até sexta-feira para que eu possa fazer aquele planejamento mensal, que era quinzenal, agora passou para mensal, e eu possa postar aqui para vocês, aqui no AVA, tá? Aí ficaria a primeira prova, esse exercício. Se não der certo, a gente vê como envia. E mais duas provas. Tá, vamos ver aqui como que aparece para mim. Aqui só, vamos ver todos os envios, acho que só vai ter o do Bruno mesmo. Ou não. Não, tá aqui o da Eduarda. Vamos ver, Miriana. Não tem nada. Gabriela, né? Um sobrenome. Todos. Amanda. Da Amanda tá aqui. Um negócio. Pelo que tá aparecendo aqui, parece que tá de todo mundo. Me gera um PDF que tá em branco. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, pedir para todos os enviados. Mas tá meio esquisito. Eu vou fazer o seguinte então, pessoal. Eu vou inserir novamente a mesma lista e ponho como sendo outra atividade. Ok? E aí eu ponho aí 15 dias a partir de hoje para vocês me entregarem. Se não der certo, aí vocês me enviam por e-mail também, como fizeram para ele. Ok? Deixa eu começar então a aula. Então, a gente vai falar um pouco dos defeitos de origem nos processos de fabricação e serviços e vai entrar no primeiro tipo de ensaio não destrutivo, que é o ensaio visual. Então, o objetivo é que vocês compreendam o que são os ensaios não destrutivos, as vantagens e limitações deles, discriminar os principais ensaios não destrutivos, vantagem e desvantagem de se fazer ensaio não destrutivo, compreender o que é um ensaio visual, as vantagens e limitações do ensaio visual, onde ele pode ser usado e citar os acessórios que podem ser também utilizados nesse ensaio visual.
Obviamente, vocês viram aí ao longo do curso, né, com tratamento térmico e termoquímico, vocês viram em materiais de função mecânica um processo de fabricação, vocês tiveram 1 e 2, ótica e as leis de reflexão, vocês tiveram lá no ensino médio, já dá uma boa noção para a gente aproveitar melhor o conteúdo. Então, quando a gente pensa em normatização, apesar daí estar normalização, mas vamos pensar em normatização, a gente tem normas exatamente para que os fornecedores e usuários de materiais e de produtos, eles tenham uma linguagem comum e possa ser estabelecido acordos, né, com relação à entrega do material, do produto, de acordo com o que se espera, né, para aplicação. Então, muitos dessas normas, elas envolvem ensaios, principalmente mecânico, né, que aí eu vou ter o comportamento mecânico do material em função da sua estrutura interna e em função do seu comportamento estrutural de projeto. Então, entra aí a parte de metalurgia e mecânica. Em termos de propriedades mecânicas, né, apesar de vocês já terem tido a disciplina de ensaios destrutivos, e outras disciplinas falaram sobre as propriedades mecânicas, a gente tem resistência, que pode ser atração, compressão, torção, flexão, dobramento, a elasticidade, plasticidade, resiliência e tenacidade, entre outros, né? Tem mais algumas outras propriedades. Então, a finalidade, né, de fazer ensaios é a obtenção de informações rotineiras do produto e também na questão de desenvolvimento de novos materiais. Isso tem como principais vantagens que a qualidade do produto fica mais uniforme, ele reduz os tipos similares de produtos, orienta o projetista na escolha do material adequado, permite comparar resultados obtidos em diferentes laboratórios e reduz desentendimento entre produtor e consumidor. Obviamente, esses ensaios eles são regidos por normas, né, tanto para os ensaios destrutivos quanto para aqueles não destrutivos. E a gente pode classificar os ensaios de forma geral quanto à sua integridade geométrica em destrutivos, como ensaio de tração, de dureza, fadiga, fluência, compressão, torção, que for, cisalhamento, né? E os dureza é um caso aí à parte que pode ser considerado também como não destrutivo. Alguns, na verdade, alguns ensaios de dureza são considerados destrutivos. E os não destrutivos, como raio-x, raios gama, ultrassom, partículas magnéticas, os penetrantes, correntes parasitas, assim vai. Com relação à velocidade de aplicação de carga, eles são chamados de estáticos, quando a carga aplicada é numa velocidade muito lenta, como por exemplo os ensaios de tração, compressão, flexão, dureza e torção. Dinâmico, quando a carga aplicada é muito rápida, ela é cíclica, como nos ensaios de fadiga e de impacto. E com carga constante, quando a carga ela é aplicada durante um longo período. O melhor exemplo disso é o ensaio de fluência. Para cá, nós vamos trabalhar só os ensaios não destrutivos. Então, a gente vai definir ensaios não destrutivos como aqueles ensaios que, quando realizados sobre peças semi-acabadas ou acabadas, não prejudicam nem interferem com o futuro das mesmas, no todo ou em parte. Peças semi-acabadas, por exemplo, você tem uma chapa de aço. Essa chapa de aço, futuramente, ela vai ser transformada, possivelmente, né, em um produto, uma geladeira, um freezer, um fogão, um carro, né? Então, a chapa é um semi-acabado e o produto final, né, é o chamado acabado. Ou seja, os ensaios não destrutivos, que a gente vai chamar agora de END, END,
seriam aqueles que não deixam vestir sua utilização na peça de ensaio. Peças metálicas ou elementos de estrutura, né? Pensando agora em modos de falha, em serviço eles podem falhar de três formas: por excesso de deformação plástica, por excesso de deformação elástica ou por ruptura. A ruptura de peças metálicas vai ser subdividida em quatro espécies principais. A fratura frágil, que é aquela fratura que ela acontece de uma vez e tem um fim catastrófico, ou seja, ela não te dá possibilidade de correção, né? Por exemplo, você jogar uma pedra num vidro, ele trinca de uma vez e essa trinca propaga até que possivelmente pode romper o vidro. E não tem conserto, né? A fratura dúctil, que é aquela fratura que ela começou ali a desenvolver, dá tempo de você corrigir, se for o caso, isso para estruturas metálicas. E se você não deixar corrigir, com o tempo realmente ela vai fraturar. A fratura por corrosão, que é quando eu tenho perda de massa, então vai diminuindo a massa, você projetou a peça para aguentar uma determinada resistência, tipo uma espessura de parede. Com a corrosão, essa espessura foi diminuindo e, obviamente, acaba tendo uma fratura devido à perda de massa. E a fratura por fadiga, né? Porque você pôs lá um ciclo sobre o material e ele tinha um determinado número de ciclos que ele resistia. Depois disso, ele perdeu as suas características e veio a fraturar. Então, os ensaios não destrutivos, eles permitem a inspeção de uma peça antes da sua utilização inicial, ou também inspeções contínuas ao longo da vida útil de uma determinada peça, e com isso a gente consegue saber o momento exato de sua substituição antes mesmo de sua ruptura em serviço. Um bom exemplo, né, de ensaios não destrutivos é quando você faz uma manutenção preventiva, né? Então, com a preventiva, você de tempos em tempos vai verificando como que está essa peça até que chega o momento de fazer a substituição. O melhor exemplo disso é carro, né? Você tem um carro, a concessionária, no momento que te vende, ela tem um plano de manutenção preventiva, que geralmente é a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses, o que chegar primeiro, né? E aí é avaliado questão de óleo, disco de freio, amortecedor, suspensão. Eles vão vendo todas as peças, né? Então eles vão fazendo o ensaio visual inicialmente, pode ter outros tipos de ensaio para verificar como que está a situação, mas dá tempo, né, de fazer a substituição antes da ruptura. Obviamente, se o defeito, né, não for percebido, aí realmente isso pode vir a trazer um problema. Deixa eu só ver aqui que houve um barulhinho. Nível de óleo é um exemplo também. Nível de óleo é o próprio usuário, né? Ele tem capacidade de fazer nível de óleo, nível de água, não é isso? Então, alguns ensaios, né, já são não destrutivos, já são feitos pelo próprio usuário. Calibração do pneu. Então, as principais vantagens dos ensaios não destrutivos é que é um ensaio realizado diretamente nos elementos a serem posteriormente utilizados. Isso tira qualquer dúvida quanto ao funcionamento, né, do elemento, como que ele está se comportando. Podem ser realizados em todos os elementos constituintes de uma estrutura, se isso for economicamente justificável. Por exemplo, uma caldeira. Uma caldeira, eu posso analisar todos os elementos dela, porque vai ser bem justificável, né? Se explodir uma caldeira, o prejuízo é muito maior do que você fazer a inspeção
em toda a caldeira. Várias regiões críticas de uma mesma peça podem ser examinadas ao mesmo tempo ou sucessivamente